Bom dia, crianças. Mais uma leitura diária. Os Três Lobinhos e o Porco Mau, de Ana Clara e Gabriel Moraes e Marcos Vinícius. Parece um reconto, né? Vamos ver. Era uma vez três lobinhos. Os três lobinhos moravam com sua mãe. Um dia ela chamou eles e falou: "Vocês já são grandes e já é hora de vocês saírem e fazerem uma casa. Mas cuidado com o porco mau e tranquem a porta." Os três lobinhos saíram e viram um canguru empurrando um carrinho de mão com um monte de tijolos amarelos e vermelhos. Então o lobo branco falou: "Você pode me dar um pouco de tijolos?" "Sim", disse o canguru. Os três fizeram uma casa e foram jogar croque no pátio. No outro dia, o porco veio caminhando, e quando os lobinhos viram o porco mau, eles fugiram e trancaram a porta. Então o porco mau bateu na porta. "Lobinhos, lobinhos, deixem-me entrar!" Os lobinhos falaram: "Não, não e não, nem por todo o chá da China." O porco falou: "Então vou assoprar, vou bufar e a casa de vocês vai cair." Ele fez e a casa não caiu. E o porco foi buscar uma marreta na casa dele. E deu com a marreta na casa e destruiu a casa, e os lobinhos saíram por trás da casa, saíram correndo. E eles viram um castor carregando baldes de concreto numa betoneira. Aí, o lobinho preto falou assim: Você nos dá um pouco desse concreto?" E então o castor deu muitos baldes de concreto e eles fizeram a casa toda de concreto. E veio o porco mau. Eles estavam jogando peteca no pátio. E quando eles viram o porco mau, eles entraram correndo para dentro de casa e trancaram a porta. E o lobo falou: "Lobinhos, lobinhos apavorados, deixem-me entrar." Eles viram um caminhão e a caçamba cheia de arame farpado, barras de ferros, placas de aço e cadeados. Eles foram até o rinoceronte que estava no caminhão. "Você pode nos dar um pouco de cadeado dessa placa de aço, barras de ferro e arames farpados?" O rinoceronte deu tudo que eles tinham pedido e também deu um monte de correntes bem fortes. E então eles fizeram a casa deles. No outro dia, veio o porco mau e eles estavam brincando de amarelinha. Os lobinhos disseram: "Não, não e não, nem por todo o chá da China." O porco disse: "Então eu vou soprar e vou bufar." E soprou e bufou, mas a casa não caiu. Então ele foi na casa dele, buscou uma britadeira e destruiu a casa com a britadeira. E os lobinhos saíram por trás da casa. Quando eles viram o porco, eles entraram dentro da casa, trancaram a porta e os cadeados. O porco tocou no porteiro eletrônico e disse: "Lobinhos, lobinhos apavorados, de queixos trêmulos, deixem-me entrar." E eles falaram: "Não, não e não, nem por todo o chá da China." O porco: "Então eu vou soprar a sua casa." Ele soprou, bufou e a casa não caiu. Então ele foi até a casa dele buscar um pouco de dinamite, acendeu um fósforo na parede, uau, que horror! E a casa, bum, explodiu.
Então os lobinhos saíram com um pouquinho dos rabos chamuscados. Os lobinhos falaram: tem alguma coisa errada com os nossos materiais de construção? Primeiro a gente fez uma casa de tijolos e o porco derrubou. Depois a gente fez a casa de concreto e o porco derrubou. Depois a casa de ferro e o porco derrubou. E o porco explodiu, desculpa. Então, eles viram um flamingo empurrando um carrinho cheio de flores cheirosas. Então, eles pediram para o flamingo um pouco de flores e o flamingo deu. E eles fizeram a casa deles de flores. Então, a casa ficou pronta. Um lobinho foi tomar banho na banheira. Então, eles viram o porco e entraram para dentro de casa e trancaram a porta. O porco falou: lobinhos, lobinhos apavorados de queixos trêmulos e os rabinhos chamuscados, deixem-me entrar. Não, não e não, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar, bufar até a casa cair. Então ele estava aspirando para soprar e a casa cair e sentiu um cheiro de flores. Ele respirou e começou a tocar pandeiro e a dançar. Então os lobos ficaram olhando, até pensaram que era algum plano dele. Quando eles viram que o porco estava dançando de verdade, eles começaram a brincar com o porco. Primeiro, brincaram de esconde-esconde, depois de bobinho. Depois convidaram o porco para entrar dentro de casa, ofereceram chá chinês e framboesa e disseram que ele podia ficar o quanto quisesse. Então, os lobinhos ficaram morando com o porco. Interessante. E aí? Qual é a história que parece um pouco com essa? Falem o título e contem quais os pontos de diferença que há entre a história que eu li hoje e essa outra história super famosa que vocês já devem conhecer. Comentem via áudio no grupo. Beijos, fiquem com Deus.